Olá, meu nome é Tatiana, sou zootecnista, professora do Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete e venho trazer para vocês hoje um tema bastante interessante dentro da ovinocultura, que é a utilização da estratégia de manejo de suplementação através do creep feeding, que é o comedor privativo de acesso restrito aos cordeiros. O creep feeding é um manejo muito interessante, extremamente eficaz dentro da ovinocultura, porém ainda de pouca utilização entre os produtores. O creep feeding ele traz grandes vantagens para o cordeiro, como a otimização do seu ganho de peso num período que o cordeiro ele tem a sua máxima eficiência alimentar, ou seja, é nos primeiros meses de vida que esse cordeiro ele consegue converter o que ele come em quilos de ganho de peso. E é proporcionando a utilização do creep feeding que a gente consegue otimizar esse ganho de peso, essa eficiência alimentar que os cordeiros podem apresentar. O creep feeding, ele consiste, no fornecimento de alimento concentrado a partir do 7º dia de vida do animal, onde o produtor fornece esse concentrado tomando muito cuidado para que no próximo fornecimento ele não coloque esse novo concentrado em cima de sobras, para que não haja uma fermentação e esse animal restrinja o consumo. Então esse concentrado ele tem que ser extremamente palatável, porque é o início da alimentação sólida do animal. Então tem que ser um animal que seja bem aceito pelo cordeiro. Então, esse início do fornecimento, o produtor tem que ter cuidado, o animal vai comer pouco, porém, gradativamente, o animal vai aumentando o seu consumo até atingir entre 2% e 3% do peso vivo. Esse consumo do concentrado, ele é muito importante para o cordeiro nessa fase, porque ele vai acompanhar, a produção de leite da sua mãe. Como assim? Quando o cordeiro está já na 2ª semana ingerindo, esse alimento concentrado, ele vai perceber menos a redução na produção de leite que a sua mãe está tendo. Como que isso funciona? As matrizes, as ovelhas, elas têm um pico de lactação concentrado entre a 3ª e a 4ª semana de lactação. Então, gradativamente, a partir do pico, essa produção de leite ela vai caindo gradativamente, até a 8ª semana, onde se concentra a curva de lactação das ovelhas. Porém, nesse período, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª semana, os cordeiros ainda têm uma capacidade muito grande, muita eficiência na conversão alimentar e estaria diminuindo o seu consumo de alimentos, seu consumo de leite. E essa alimentação no creep feed compensaria essa redução gradativa que o animal está tendo no consumo de leite. Essa curva de lactação da matriz também pode ser amenizada, porque a matriz vai ter uma maior disponibilidade de forragem, porque o cordeiro está substituindo não só o leite, mas também a forragem pelo concentrado. Então eu tenho uma maior disponibilidade, de forragem para a matriz. Essa matriz consegue ter uma recuperação pós-parto muito mais rápida, muito mais eficiente, vindo a estar apta, uma condição corporal boa para uma próxima estação de monta, principalmente se falando de matrizes primíparas, que estão ainda em fase de desenvolvimento. Então, para elas, essa recuperação, esse desgaste menor da amamentação pelos cordeiros seria muito mais eficiente para elas se recuperarem. Um outro ponto extremamente importante que os produtores têm que levar em consideração na vantagem da utilização do creep feeding é que a ovinocultura, ela proporciona, as raças utilizadas na ovinocultura, elas proporcionam um alto índice de partos gemelares, de partos duplos. E por mais que as ovelhas tenham uma produção de leite maior, quando elas têm partos gemelares, essa produção ela não é o dobro, ou seja, ela não é o dobro e não é o suficiente para alimentar de forma satisfatória essas duas crias. Então é mais um ponto vantajoso para a utilização do creep feeding, vindo a compensar esse menor consumo de leite oriundo de cordeiros de parto gemelar. Então essa vantagem, maior para a matriz, que vai se desgastar menos com 2 cordeiros mamando, e os cordeiros que vão ganhar mais peso, porque tem acesso ao creep feeding.
Outro ponto é que é muito mais eficiente, né? Essa conversão alimentar é muito mais eficiente o cordeiro ganhar peso através do concentrado do que ele ganhar peso através do leite da mãe. Por quê? Porque a mãe precisa ingerir a forragem, transformar essa forragem em leite, o cordeiro se alimentar desse leite para ganhar peso. Então essa chamada dupla conversão alimentar, ela é menos eficiente do que o cordeiro diretamente ganhar peso através do consumo de ração. Então é muito mais eficiente, muito mais barato eu suplementar o cordeiro do que eu suplementar a matriz, tá? Isso é uma vantagem econômica, né, muito grande. Um outro ponto é em relação ao desmame. Cordeiros que estão tendo acesso ao creep feeding, eles podem ser desmamados ao pé da mãe com muita eficiência, né? Segundo a literatura, a gente consegue dados extremamente eficientes de cordeiro desmamado ao pé da mãe com 26, 28 quilos, ou eles podem ser desmamados e ir para uma terminação em confinamento e vão sofrer muito menos esse aparte, essa separação, né, esse desmame, porque eles já estão habituados e acostumados, né, com a alimentação sólida. O trato ruminal desses animais já está adaptado, já foi adaptado mais precocemente ao alimento sólido. Então, o desenvolvimento, né, dos micro-organismos ruminais foram muito mais precoces, né, tendo essa alimentação concentrada do que se ele fosse diretamente, né, alimentação a pasto ou mais tardia, né, ou ter esse consumo de concentrado diretamente só no confinamento. Um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é sobre a não tão positivo, que seria as desvantagens da utilização do creep feeding. O primeiro ponto que a gente pode citar é que fica um pouco mais difícil do produtor ter uma seleção dessas matrizes através do item habilidade materna. Como esses cordeiros estão demonstrando, né, apresentando um comportamento de ganho de peso não exclusivamente da mãe, não exclusivamente da produção de leite da mãe, fica um pouco mais difícil do produtor selecionar aquelas fêmeas melhores, aquelas fêmeas de melhor habilidade materna. Então isso seria um ponto negativo em relação ao creep feed. E um outro ponto é eu estar utilizando o creep feed em cordeiros que não têm potencial de ganho de peso. Então, eu estou dando uma ração de qualidade com elevado teor de proteína e esses animais não têm potencial de ganho de peso. Então, eu preciso conhecer o meu material genético, eu preciso saber que aquelas minhas raças têm bom ganho de peso e aquele concentrado que eu vou estar fornecendo é capaz de proporcionar os bons ganhos de peso para aqueles animais. Se eu não tiver bom material genético, fica um pouco mais difícil e não vai compensar essa suplementação. Um outro ponto é analisar o preço do suplemento do concentrado na época que se quer utilizar o creep feed, né, se está compensando. A literatura, ela cita que o sistema de creep feeding, ele só é viável, né, se a receita que eu obter da venda de 100 quilos de peso vivo de cordeiro for maior, tá, do que o custo que eu tenho com 500 quilos de ração. Eu fiz um cálculo rápido aqui, através das cotações de hoje do quilo do cordeiro e formulando uma ração com milho e soja, 70% de milho, 30% de soja. Essa ração teria o quilo hoje em torno de R$1, R$1,02. E a cotação do cordeiro hoje, em Alegrete, 3 de maio, a R$7, eu teria então nessa relação custo-benefício, preço do cordeiro, preço da ração, eu teria que 100 quilos de peso vivo de cordeiro hoje estaria saindo a R$700. E R$500 de ração estaria me custando hoje R$550. Então eu tenho um valor maior em quilos de cordeiro peso vivo do que no gasto com ração. Então hoje, né, com os valores pagos hoje, se compensaria a utilização do comedor privativo do creep feeding. Então, pessoal, esse manejo, né, da utilização do creep feeding, como eu falei, ele não é recente, né, é um manejo já bastante consagrado, porém ele precisa ser mais esclarecido para os produtores da real importância dele em relação ao desempenho dos cordeiros. Tem inúmeros trabalhos que demonstram isso, tem trabalhos que compararam cordeiros alimentados com creep feeding e não alimentados com creep feeding.
onde aqueles que não receberam a suplementação ficaram 40 dias a mais para atingir o peso de abate. Então, sem contar em outros custos, né, em relação à mão de obra, né, custos com manejo sanitário. Então, fica aí o esclarecimento e a oportunidade para que todos nós, né, zootecnistas e futuros zootecnistas, possam propagar todas as vantagens, né, da utilização do creep feeding na nossa ovinocultura. Muito obrigada.